Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui dando continuidade, mais esse domingo, sobre a nossa exposição no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 7 e hoje eu quero ler com vocês aí do verso 30 até o verso 33. Diz assim a palavra do Senhor. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, de eternidade a eternidade, porque só tu és Deus. Pedimos agora que o Senhor nos fale ao coração, por meio da exposição da tua santa palavra, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós sabemos que Estevão estava perante o Sinédrio, o tribunal do Sinédrio, em razão dele ser um cristão, de ele pregar que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus. E não somente que ele era o Filho de Deus, mas que ele era o único e suficiente Salvador, que Jesus era o cumprimento de todas as promessas que Deus havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Nós vimos também que como Deus cuidou de Moisés, desde o seu nascimento, o protegendo. Durante 3 meses ele esteve na casa de seus pais. Depois, não podendo ficar mais ali, ele foi exposto a um perigo de morte, colocado num cesto dentro do rio Nilo. E o que aconteceu foi que a filha de Faraó o resgata e o entrega à sua mãe, para que quando ele já fosse mais crescido, ele fosse entregue a ela. E aí Deus cuida da sua educação espiritual até os 12, 13 anos. Depois ele vai viver no palácio. E no palácio ele recebe toda uma educação acadêmica de primeira. Ele é tratado, cuidado, e aí ele passa aquele período, e quando ele atinge 40 anos, Deus toca no seu coração e ele tem a ideia de visitar o seu povo. Nós sabemos que foi Deus que tocou, e entre a ideia e a visita ele teve uma experiência com Deus, e ele resolveu abandonar tudo para se juntar ao seu povo, pensando que o povo entenderia que Deus o havia colocado como libertador de Israel. Mas nós vimos que eles não entenderam, infelizmente. E subitamente agora nós estamos diante desse verso 30, que fala de que Deus apareceu. E Estevão, ele não está simplesmente fazendo um relato bíblico para mostrar como Moisés foi tratado pelos israelitas no passado. E também não está pensando tão somente em se defender, mas ele tem a intenção de apresentar o propósito de Deus na salvação. Ele tem em mente apresentar os caminhos de Deus concernentes à raça humana. Mostrar que esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que intervém. E quando ele faz isso, ele revela dentro dessa exposição
algo muito precioso para nós e que faz parte desses caminhos concernentes, os caminhos de Deus concernentes à raça humana, que é a sua extraordinária misericórdia. É o que está aí no verso 30, quando diz que Deus, completado os outros 40 anos, né, que Moisés no início tentou ser aquele instrumento, mas por causa daquela perseguição ele foge. Então, completado os outros 40 anos, diz o texto no verso 30 que o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus antes de sua encarnação, que ele aparece no deserto, no Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Este verso 30, amados irmãos, nos revela o método de Deus na salvação e o seu clímax, que se dá na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse verso 30 é um verso extraordinário, maravilhoso para todos nós que hoje fomos salvos em Jesus Cristo. Sabe por quê? Esse versículo, ele revela a misericórdia de Deus, ele revela que se não fosse essa maravilha da misericórdia de Deus, tudo estaria perdido, o povo de Israel não existiria mensagem nenhuma, não existiria salvação, não existiria esse mundo, porque os homens iam se apodrecer tanto que ele ia acabar em extinção e a terra ia ser destruída. Esse verso 30, ele é maravilhoso, porque ele revela a misericórdia de Deus. E esse é o tipo de versículo que mostra para nós como Deus é bom, como Ele é misericordioso, como Ele é bondoso, e revela a real essência da mensagem do Evangelho. Qual é a real mensagem do Evangelho? É que Deus, em Cristo Jesus, se revela. Passado 40 anos, Deus se revela a Moisés, porque ele tinha um plano, ele tinha um propósito para aquele povo rebelde, ele tinha um propósito, e era esse propósito que Estevão estava ali naquele sinédrio, diante de um tribunal, tentando mostrar que essa misericórdia de Deus continuava na pessoa do Senhor Jesus. Ali estava Estevão, se expondo diante daqueles homens que se recusavam a aceitar que Jesus Cristo era a extensão dessa misericórdia revelada lá naquele período, no Monte Sinai, quando Moisés estava com 80 anos. Ah, amados irmãos, esse mundo continua numa cegueira que é característica da raça humana, que não quer enxergar, que não quer ver, que se recusa a receber qualquer manifestação que esteja fora do seu pensamento racional. Ah, queridos, como nós precisamos louvar a Deus, porque a humanidade, ela estava totalmente extraviada, e a humanidade hoje continua extraviada, pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, em relação a Deus, porque ele não aceita a Deus. Segundo, em relação ao próprio homem, porque ele vive para si mesmo. E em terceiro, em relação ao plano da salvação ou da libertação. Essas 3 características estão na história de Moisés e revelam como essa humanidade é cega
para a misericórdia do Senhor nosso Deus. Mas apesar disso, Deus vai em busca de sua glória. Deus, ele vai lá para cumprir o seu juramento feito a Abraão, e ele usa da sua misericórdia para alcançar aquele povo perdido e distante de Deus. Estevão estava mostrando que Deus nunca extinguiu a sua misericórdia, mas que os membros daquele sinédrio, que Israel precisava enxergar que a história se desenrolou e chegou até Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, o Senhor, o Filho de Deus, o único caminho, a única verdade, a única vida possível para o homem. Olha, talvez você esteja cego para essa realidade de que Jesus Cristo é o Senhor, mas a minha oração é que o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, através do seu Espírito, abra os seus olhos para compreender que Jesus Cristo é a misericórdia de Deus para a tua salvação. Aquele povo estava lá, sofrendo, lamentando, debaixo da mão do inimigo. E precisava da misericórdia de Deus, mas não queria enxergar a misericórdia do Senhor. E talvez você esteja debaixo do mesmo sofrimento. E quantas vezes Deus já não se manifestou a você? E você continua nesta mesma cegueira, nessa mesma desobediência. Mas Deus é o Deus que age na história. Deus é um Deus ativo. Deus é um Deus que está presente. E mesmo o povo sendo desobediente e rebelde, ele vai atrás, ele vai lá para apresentar para aquele povo e para você o seu plano de salvação. E se isso não fosse verdade, não haveria mensagem nenhuma e não iria existir evangelho. No entanto, graças a Deus, esta é a mensagem de que Deus, decorridos 40 anos depois da fuga de Moisés para Midian, Deus se revela a ele no meio de uma sarça que ardia e não se consumia, e o anjo que lhe falava era Jesus, porque esse anjo é chamado de Deus. O Deus que eu prego para vocês, que eu tenho pregado durante todo o meu ministério, é um Deus que se preocupa com você, é um Deus que se interessa por você, é um Deus que conhece a sua vida, que conhece as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades, é um Deus que sabe quem você é um Deus que intervém, é um Deus que vai atrás de você. E que em meio a todas as suas lutas, Ele é um Deus que revela a sua misericórdia e a sua bondade. Ele é um Deus que interfere em nossas vidas e nos chama a atenção. Ele irrompe em nossas vidas quando nós menos esperamos. E para isso, Deus tem um caminho, Deus tem um plano, Deus tem uma maneira, Deus tem um propósito e Ele tem o seu roteiro a seguir até chegar em você. Mas Ele vai chegar. Ele vai chegar porque Ele é um Deus sempre presente. Ele é um Deus sempre presente. Nós é que muitas vezes somos filhos ingratos, assim como os filhos de Israel foram ingratos, que não gostaram de quando Deus mandou a Moisés a primeira vez. E eles rebelaram, não quiseram saber dele. E muitas vezes, quantas vezes eu fiz isso?
Quantas vezes o Evangelho me foi pregado antes dos meus olhos serem abertos e eu repelia, zombava e enxotava e ameaçava aqueles que vinham como instrumentos de libertação para a minha vida. Ah, meu Pai, como eu estava cego e como talvez você também esteja cego, mas Ele sempre volta. E eu dou glória a Deus porque Ele voltou para me salvar. Eu dou glória a Deus porque Ele voltou para salvar a Israel. Dou glória a Deus porque 40 anos depois Ele apareceu para Moisés. Ele não quer deixar-nos ir. Ele interfere. Ele repentinamente vem. Então esse é o primeiro aspecto desse caminho de Deus, ou dos caminhos de Deus concernentes à raça humana. Agora, um outro aspecto é que Deus manifesta fidelidade à sua aliança. É o que está aí no verso 32, digo. Ele diz para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, eu sou o Deus de teus pais. Eu sou o Deus, aquele Deus que fez aliança com eles. E apesar de todos os descaminhos dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus se manteve fiel à sua aliança. Há um texto aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 13, que diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus! Ali estavam aqueles filhos de Israel, sobre quem Estevão estava falando, e eles eram escravos. Deus levantou Moisés e eles não quiseram Moisés. O repeliram. Se pudessem, teriam matado. E o Senhor, apesar de tudo isso, Deus tinha um plano de libertação para eles. 40 anos depois, Ele enviou este anjo para falar com Moisés. E este era o propósito divino da redenção, porque Ele é um Deus que guarda a sua aliança. Por isso eu tenho esperança. Tenho esperança na salvação de muitas pessoas que hoje rejeitam duramente, como eu rejeitei no passado. Porque Deus é um Deus que guarda a aliança. Houve um período em que minha avó me contou um sonho que ela teve. Que os filhos dela estavam todos deitados na sala e que de repente ela viu uma serpente. E essa serpente foi para atacar os seus filhos. E ela mirou especificamente no primogênito dos meus avós, que era o meu pai. Tanto é que todos os meus tios se converteram, menos o meu pai. E a serpente o atacou durante muitos anos, e ele recusou por muitos anos, até que Deus abriu os seus olhos e o libertou e o salvou. O nosso Deus é o Deus da aliança. Minha avó falou que Deus havia falado que ia salvar todos os seus filhos. Ele é o Deus que cumpre a aliança com Abraão, Isaac e Jacó, a aliança que Ele tem conosco. Se Deus não guardasse a sua aliança com Abraão e seus descendentes,
os filhos de Israel teriam desaparecido da face da terra. Não haveria nenhuma história para contar. Tudo teria chegado ao fim. Se Deus não insistisse em entrar, em agarrar, em cumprir a sua santa aliança, em dar o devido trato aos inimigos do seu povo e a dar o devido trato ao seu povo, os levando para o cativeiro e os tirando de lá, eu nem estaria aqui anunciando o Evangelho a vocês. Mas porque Deus é fiel, hoje eu estou aqui falando desse Deus poderoso, desse Deus santo e bendito. E essa aliança, ela é manifesta na pessoa de Cristo. Em Mateus 26, verso 28, o Senhor Jesus diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E essa aliança agora não é com uma nação. Deus não tem uma aliança com a nação de Israel. Deus tem uma aliança com Abraão e com todos os seus descendentes. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que os da fé é que são filhos de Abraão. Então já não é mais uma nação, mas é um corpo. E esse corpo se chama igreja, que agrega pessoas de todos os povos, tribos, raças e nações. E Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Nós temos que tomar cuidado para não judaizar a fé cristã. Porque, muito embora o judaísmo tenha sido o berço do Evangelho, o berço da igreja cristã, não é a igreja cristã judaizada por isso. Não. A igreja, ela é muito mais do que uma nação. A igreja é um corpo formado pela aliança do sangue de Jesus. A aliança é essa, que foi prefigurada em todo o Velho Testamento, até chegar em Cristo, que era o antítipo de todas aquelas figuras que nós olhamos no Velho Testamento. O sangue da nova aliança. Olha, esta nova aliança é que está sobre nossa vida e sobre o nosso coração. E agora essa aliança, ela é muito mais ampla, mas tudo começou com Abraão. Tudo começou com Abraão. E Deus honrou a sua aliança. E se não tivesse honrado, estaríamos todos perdidos. Se ele tivesse decidido dar as costas para aquele povo rebelde, estaria tudo perdido. Mas graças a Deus não deu. Um outro aspecto desses caminhos de Deus concernentes à humanidade é que Deus se manifesta no tempo certo, no tempo dele. Deus faz tudo no seu tempo. Depois de 40 anos, ele aparece. Depois de 40 anos. E a nossa mente, naturalmente, vai perguntar, mas por que ele demorou 40 anos para aparecer? Não sei, mas sei que foi bom ele ter demorado 40 anos para que Israel amadurecesse, para que Israel entendesse a sua situação, para que aprendesse o bom senso. Deus faz tudo no devido tempo, na devida hora. Ele sabe todas as coisas. Ou seja, muitos perguntam por que Deus demorou 4.000 anos depois para trazer a Jesus. Por que ele não apareceu logo depois da queda?
Ora, ora, ora. Por que ele demorou tanto? Porque ele tinha que mostrar ao homem o seu real tamanho, a sua finitude. Tinha que mostrar ao homem que nenhum conhecimento que ele havia amealhado durante a história, quer conhecimento científico, filosófico, seja qual for o tipo de conhecimento, qual tipo de inteligência, de ciência, nada poderia fazer aquilo que só Deus podia fazer. Deus deixou que corressem esses 4.000 anos para ensinar isso aos homens. E hoje, você vê aí, os homens estão em busca de vida alienígena. Pessoas que olham para os céus, olham para as estrelas, que querem consultar os mortos. Pessoas que se apegam ao desenvolvimento da ciência. Quantos já morreram? Quantos partiram e não viram a sua esperança sendo realizada? Porque depositaram a sua fé na finitude do conhecimento humano. Demorou 4.000 anos para que a humanidade aprendesse. Deus retarda muitas vezes a sua revelação ao nosso coração para fazer-nos abaixar o nosso nível que nos cabe. Para, de fato, nós termos a ideia de quem somos e de quem Ele é e de quanto nós precisamos dele. Deus, Ele sabia quanto ia demorar. Ele sabia. Ele tinha mantido Moisés 3 meses lá com sua mãe, depois ele vai, passa 40 anos no Egito, depois ele vai, Deus sabia que ele ia para Midian, passa 40 anos em Midian, e Deus sabia que ele ia voltar, porque Deus conhece o início e o fim de todas as coisas. Ele sabe, ele sabia. Deus sabe quando a história vai terminar. Deus sabe quando tudo vai deixar de existir. Eu não sei quando será. E eu realmente fui exortado por Deus a parar de perder tempo com isso. De parar de ficar dizendo, olha os sinais, ele está voltando. Ninguém sabe quando ele vai voltar. Eu parei de me preocupar com isso. Entendo que não devo gastar meu tempo com isso. Eu sei de uma coisa. Deus sabe quando Jesus vai voltar. O próprio Senhor Jesus disse que ele não sabia, os anjos não sabiam, que ninguém sabia, somente o Pai sabia. Essa é uma data que está reservada a Ele. Podemos fazer a leitura dos tempos e épocas, mas não se engane. Já tivemos muitas guerras no decorrer da história e muitas pessoas acharam que era o fim do mundo. Já tivemos muitas pandemias na história e as pessoas acharam que é o fim do mundo. E eu posso dizer para vocês com certeza que ninguém sabe, a não ser o Pai, quando é o fim do mundo. Ele sabe quando vai se revelar, e Ele vai se revelar quando quer. Para louvor da glória do seu nome, porque Deus age no seu tempo e também age a seu modo. E para concluir, os caminhos de Deus concernentes à raça humana revelam a total incapacidade da humanidade.
Haviam passado 40 anos desde que Israel havia rejeitado Moisés como libertador. E durante esse tempo eles estavam o quê? Escravizados, impotentes diante dos seus dominadores. Lá estavam eles, desamparados, sofrendo, na mão de um inimigo cruel. E cegos, completamente cegos para a verdade. E esta é a circunstância, né, que aconteceu com eles, está tipificada nos dias de hoje. Nós vivemos num mundo exatamente como aquele do passado, um mundo nas garras do diabo, nas garras do pecado. Pessoas que estão aí escravizadas, porque nós já nascemos escravos, nós, por natureza, já somos escravos, por causa do pecado original. Não há pode ser o bebezinho, nasceu ali, não tem ninguém inocente. Só Adão e Eva viveram no estado de inocência. Nós estamos no atual chamado estado do pecado. E virá o estado de glória quando Jesus voltar. Por isso essa geração vive escravizada. Por isso nós vemos tantas pessoas que são escravas da maldade, escravas das drogas, escravos do álcool, escravas do sexo, escravas da comida, da glutonaria. Pessoas que são escravas das mídias sociais. Pessoas que estão escravizadas, viciadas pelos mais diversos vícios que esse mundo moderno apresenta. E muitas vezes elas pensam que podem se libertar através da civilidade, da exortação à moral, que buscam sua libertação naquilo que a ciência apresenta, mas não há. Por mais que eles façam, por mais que eles tenham uma conduta moral, você olha para todos aqueles que querem aparentar uma vida moral muito boa, muito bonita, todos eles por trás têm os seus escândalos. O viciado em drogas, você não acha que se ele pudesse, ele não queria parar? Eu me deparei com isso. Eu queria parar, mas não conseguia. Tantos amigos meus que até hoje são escravos do álcool, da bebida, que dizem, eu daria tudo para não ter começado, daria tudo para sair disso, mas não conseguem. Estão escravizadas, agrilhoadas, estão presas. E o que te prende? O que te escraviza? O que tem te amarrado a uma vida distante de Deus? Será que você não percebe o sofrimento que você tem passado? Será que você não percebe que só Deus tem a libertação e o alento e o conforto para a sua alma? Tire pelos seus pecados pessoais que você comete, do qual você é escravo. O Senhor Jesus disse em João 8,34 que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Meus amados irmãos, como nós precisamos disso.
Mas sabe qual é a minha grande alegria? É que o Evangelho é algo extraordinário. Quando a gente olha e diz, eu sou incapaz, eu não consigo, vem Deus e se revela. Ele vem até nós, porque nós não conseguimos ir até Ele. Porque o Evangelho não é algo que diz, olha, tente ser melhor, tente não, você não tem condição de ser melhor, você não tem condição de viver uma vida santa, você não tem condição se Deus não vier até você. O Evangelho não é a pregação da moralidade, mas é a pregação da libertação para que você tenha uma vida de fato através do Espírito que agrade a Deus. Bendito seja esse Evangelho, bendito seja Deus por vir até nós diante da nossa total incapacidade, da nossa escravidão, da nossa impotência de fazer alguma coisa, de nos redimir. Ele vem. A salvação é uma obra de total responsabilidade de Deus. É obra total, completa de Deus. O Evangelho sabe que nós não podemos salvar-nos. Por isso, Deus vem até nós. Por isso, Deus enviou o seu Filho. E esse é o registro da proclamação, o relato de Deus agindo, de Deus se levantando, de Deus se movendo para vir até nós. Até nós. Tudo isso, todos os méritos pertencem a Deus. Agora, reparem as palavras. Deus apareceu e Ele apareceu no deserto. Quando Moisés estava no deserto, ele passa 40 anos vivendo uma vida luxuosa. Agora passa 40 anos uma vida humilde, sendo pastor das ovelhas do seu sogro. Talvez muitos pensamentos maus tenham passado pela sua cabeça. Talvez muitos pensamentos vieram a ele sobre as perspectivas que ele teria lá se continuassem no Egito. Mas de repente, em meio a todos aqueles pensamentos, Deus apareceu. Deus vai aonde você está. Eu estava no hospital quando Ele apareceu. Há amigos meus que estavam para cometer suicídio, Deus apareceu. Outras pessoas que estavam lá bem quietinhas no seu cantinho, com uma vida aparentemente aceitável na sociedade, Deus apareceu. Pessoas que estavam muito bem empregadas, de repente perderam tudo. Deus apareceu. Esse é o Deus que continua aparecendo hoje, através de sua palavra, através de Jesus Cristo, seu Filho único e suficiente Salvador, no qual você precisa crer. Só crer, porque não é pelo que você faz, é pelo que Ele já fez na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus sempre vem até nós. Sempre. Apesar de nós, a palavra de Deus sempre vem. Após 40 anos, Deus apareceu. Talvez você tenha ouvido falar do Evangelho quando você era criança, mas hoje o Evangelho está aparecendo para você.
Sim, Deus não desistiu daquele povo rebelde. E Deus não desistiu de você. Deus não desistiu do seu filho. Continue orando. Deus não desistiu da sua família. Deus não desistiu de sua parentela. Ele é o Deus que continua se revelando hoje, apesar do desrespeito e da cegueira desta humanidade. A princípio, Moisés quis observar. Sério. O verso 31 diz que quando ele viu aquela maravilha, e você pode ver a história completa, porque Estevão faz só um resumo aqui, em Êxodo capítulo 3, ele olhou aquela maravilha, ele quis observar, diz o texto aqui. E a tradução literal é investigar. E essa é a humanidade. A humanidade, ela pensa que pode entender Deus, que ela pode medir Deus, que ela pode dissecar Deus, dissecar a fé, dissecar a história da redenção. Nada, Moisés quis observar e Deus disse, para aí. Pode parar. E aí, quando ele silenciou, Deus começou a falar. E a humanidade precisa se calar, se silenciar para ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja falando sobre muitas coisas e nenhuma delas faz sentido. É hora talvez de você ficar quieto e ouvir o que Deus está falando para você. Olha, Deus disse para ele, não te chegues para cá. Não adianta você querer observar e investigar. E Moisés ficou com medo. Ele abaixou a cabeça. E ele ouviu o que Deus tinha para falar. Moisés não contribuiu com nada para que aquele momento acontecesse. Foi Deus se revelando diante de sua impotência. Sabe, amados irmãos, esse é o grande milagre. Esse é sempre um milagre. É uma ação de Deus diante dessa humanidade incapaz que tenta, de seu modo, viver de seu modo, crer de seu modo, mas que está perdida e carece de uma intervenção sobrenatural. E, aliás, toda a nossa fé é sobrenatural. Tudo. Até a maneira como Deus tirou Israel do Egito. Como ele agiu no transcorrer da história através de todos os seus homens profetas. O ministério de Jesus foi um ministério de milagres. O livro de Atos é um livro que revela muitas ações de Deus. Mas o grande milagre foi o milagre que Jesus disse para um homem importante, que era membro do Sinédrio, inclusive, chamado Nicodemos, quando Nicodemos chega até ele e diz, ó mestre, todos nós sabemos que ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se não vieres de Deus. Aí Jesus manda ele parar e diz, se você não nascer de novo, você está perdido. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Está lá em João capítulo 3, lá a partir do verso 7. O grande milagre é o novo nascimento. É quando Deus quebra as correntes. Não é o seu papo que vai enrolar as coisas, não. Você tem que nascer de novo, esse é o grande milagre, se tornar uma nova pessoa, não pela moralidade desse mundo, não pela ciência, não pelos recursos desse mundo, mas pelo poder do Espírito Santo, algo sobrenatural que o homem não entende. Uma vez uma pessoa me agarrou na rua e disse, me diz, me conta o que foi que mudou a sua vida. Eu disse, foi Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o único Salvador.
Paulo diz em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus, glória a Deus. Deus não está interessado na sua opinião sobre Ele. Deus não está interessado sobre a sua opinião como as coisas deveriam ser. Não. A grande ação de Deus em relação a você é que Ele quer se revelar, e Ele se revela a você como Salvador e não como objeto apenas de sua observação ou do seu interesse. Não. Se nós não nos silenciarmos, nós não vamos ouvir. E esse é o grande exemplo que Moisés deixou para nós. Ele ouviu o que Deus tinha a dizer. Essa era a grande lição que Estevão estava levando para o Sinédrio. Parem de falar e escutem o que eu estou dizendo, porque é Jesus, é Deus que está falando a vocês. Eles rejeitaram. E a humanidade tem rejeitado. Mas um dia tudo será revelado. E nós esperamos esse dia. Mas quando esse dia vier, aqueles a quem os olhos foram abertos vão para a vida eterna. Mas para aqueles que rejeitaram, que fizeram pouco caso, irão para a morte eterna. E concluindo, nós aprendemos aqui que nós dependemos encarecidamente da misericórdia de Deus. E que se Deus não fizer nada, a nossa vida apodrece, nossa vida espiritual, moral, emocional, mental, ela apodrece, nós morremos. Segundo, que não há como medir Deus. Não há como entender Deus, senão Ele não seria Deus. Ele não seria Deus, seria menor do que a minha mente, perdão. Não teria como fazer isso. Por isso nós temos que entender e temos que aceitar a nossa desproporção em relação a Deus. Nós somos finitos, Deus é infinito. Não tem como investigar, não tem como julgar a Deus. Não tem como botar Deus numa berlinda, não. Moisés tentou fazer isso e Deus disse: fique paradinho aí, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, e ouça o que eu tenho para te dizer. E Moisés obedeceu, né? E lembre-se, a libertação não vem pelo que você faz, pelo que você investiga ou pelo que você observa, mas pelo que Deus fez ao cumprir a sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó, e pelo que Deus fez concluindo essa promessa na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por todos nós e ao terceiro dia de sua morte ele ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a mensagem, essa é a palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, e eu quero te pedir que o Senhor possa se revelar àqueles, ó Deus, que estão nos hospitais, àqueles que estão presos pelo vício, pelas drogas, pelo álcool e por outro tipo de vício qualquer, por aqueles que estão escravizados pelo diabo, pelo pecado, ó Deus, que se recusam, que espantam, que até enxotam aqueles que chegam até eles com a mensagem reveladora de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia. Peço que o Senhor abençoe a igreja e que a tua igreja tenha essa postura de falar e não se calar, porque a igreja é boca tua neste mundo perdido
nesse mundo escravizado pelo pecado e pelo diabo. Assim nós te pedimos, revela-te, continua a se revelar, ó Deus, a se mostrar a este povo, em nome de Jesus. Aleluias, amém. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Santo Espírito esteja sobre vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus.